um só eterno, sobre a cabeça de todo homem. Acabei de ler a palavra que declara: dele, por ele, para ele são todas as coisas. A pergunta fica: me alcança? É a pergunta. Dirão, isso fala de Cristo? Sim, mas me é dado também ou só ao Senhor Jesus Cristo? Essa é a questão. Então, quando diz a palavra que Cristo é profundamente princípio de todo o universo, e também está declarado em Gênesis a respeito do poder do Espírito da palavra, como eu estaria de fora? Porque a expressão de Cristo está ali para me dar meu referencial, ou seja, o Espírito do Eterno Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, me alcança. Jesus Cristo vai chamar e me chama de irmão. O Paulo faz ligação desse irmão ao irmão por adoção. Por que dizer adoção? A rigor é um só Espírito. Do Eterno Pai, um só. Por poder de um só dizer, porque recebeu e conscientemente sabe, eu e o Pai, um só. Mas a pergunta de alguém dirá, mas Jesus Cristo disse isto. Isso não se aplica a ti. E se eu pergunto, e se ele me deu o dom de tomar essa declaração também comigo, porque tudo está com ele, corresponde para mim também? Porque o Filho do Homem está por expressão da natureza do homem. Não por natureza de outra carne ou de quem tem outro espírito. Onde envolve a carne e o espírito. E vai dizer, quem não comer da minha carne e não beber do meu espírito não tem parte comigo. Mas como? A carne de Jesus Cristo é diferente da carne do espírito da iniquidade? É. Essa é a questão. Paro aqui. Me veio pensar hoje de manhã, até escrevi e coloquei no meu WhatsApp para não esquecer. Está lá, não vou conseguir ler, teria que mexer no aparelho. Mas vou trazer a lembrança. Tem duas imagens que me vieram hoje antes do almoço. A imagem da filha do chefe da sinagoga e a imagem da mulher com 12 anos de fluxo de sangue. E fica a questão a perguntar, qual a relação de uma declaração onde conta a respeito da filha do chefe da sinagoga e aquela que agora no meio da multidão, apertada na meio da multidão, ela pensa a respeito da sua purificação. Ocorre também que a palavra purificação, na tradição judaica, por fundamento das sombras, como diz o apóstolo Paulo, que está por expressão de sombra, até que o saber, ou seja, a luz traz o saber, e realmente se desfaz a sombra. Então, estou falando na luz. Pois bem, também está declarado a história da questão de tangenciar ou tocar nas vestes. Vamos retornar. Vamos voltar à filha do chefe da sinagoga. Lembrando, como fiz menção, que tem duas importantes festas da tradição judaica. Ou seja, o Bar Mitzvah e o Bar Mitzvah. Um refere-se a 12 anos, de anos completos, e aos 13. Um refere-se a um menino, outra mulher. Lembra que declara que aos 12 anos, Jesus Cristo foi ao templo. E ao templo ele foi para ensinar. Ensinar no templo. E
palavra diz isto? Vamos ficar por aqui, senão vou puxar outra questão que o Espírito vai trazendo, mas vou ficar por aqui. Então veja, na visão do chefe da sinagoga, diz lá as Escrituras. Ela morrera e ele pede que Jesus viesse para dizer algo que ele não esperava que ele dissesse. Não esperava que ele fosse ressuscitá-la. Mas ele subiu ao quarto dela e ela ressuscita. Quando ele diz, Talita, levanta-te. Muito bem. Nesse particular, a filha do chefe da sinagoga está por expressão da imagem de todo aquele que na sinagoga nasce do rabino, ou nasce do chefe da sinagoga. Todos eles estão por expressão da menina, como a filha da sinagoga, ou a filha do chefe da sinagoga. Já no caso daquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue, está na expressão dos meninos, que dentro da multidão vão realmente receber o mesmo molde de conformação das sombras que são expressas pelo coletivo. Ali naquela ocasião, façamos lembrança que está declarado nas Escrituras. Ela está no meio da multidão, apertada pela multidão, e ela pensa, se eu me aproximar dele e tocar nas suas vestes, serei curada, ou seja, limpa. Lá no caso da filha do chefe da sinagoga, ele a conduz à ressurreição. Então tem dois casos, de dois momentos. Um vai ser realmente salvo. Alguém vai ser salvo, esse alguém, na expressão daquela mulher do fluxo, no meio da multidão. E a outra vai ser salvo na sinagoga. Mas, queira um caso, queira o outro, essas duas imagens, elas estão em correspondência também do convívio coletivo. Aí fica a questão. Ao mesmo tempo que as imagens vão mostrar, pela expressão das observações, que aquele que também vai na sinagoga também está no meio da multidão. No meio da multidão desaparece a figura do fluxo de sangue. E na sinagoga, pela filha do rabino, ou melhor, do chefe da sinagoga que morrera. Aí eu vou fazer a pergunta. Vou acrescentar uma outra imagem. Por que falar tanto de imagem, Sr. João? Porque se eu falar palavra, ela fica expressa que é o que eu declaro pela boca. Se eu falar outra palavra, vai ser também mal interpretada. Então, a palavra imagem é a palavra que abarca, compreende todas as manifestações das expressões do Espírito. Cabe ao homem, como filho do homem, com fundamento dos propósitos de toda a criação, ao homem convergir e conjuntamente para o seu bem, cabe ao homem considerar a cada condição, a cada circunstância, a cada situação, a cada lugar, para que todas as sombras manifestas, como diz São Paulo, por expressão das tradições e dos costumes, sejam realmente luz para aqueles que de um só buscam a resposta. Esse é o ponto. Vamos acrescentar uma terceira imagem, que liga tudo. Essa terceira imagem me veio pensar naquele momento em que o Herodes, que era um perverso, era um iníquo, ele, em final da tarde, ele está sentado em um lugar, e nesse lugar, o sol, que agora está se pondo, refletia nas vestes dele, que era toda bonita, bem elaborada pela mão do artífice, e naquele brilho o povo diz,
é um Deus. Mas diz a palavra que desta imagem vem a imagem que conjuga a palavra. Mas a imagem só não está nessa declaração. É como fiz o comentário. A imagem do Espírito, ela virá naquilo que é observável por comum, ou como natural, ou do coletivo, e ao mesmo tempo, da palavra, quando traz de fato a luz, naquilo que entra uma sombra. Assim sendo, vai dizer que no momento que o povo declarou ele é um Deus, o anjo do Senhor tocou nas vestes dele e ele se tornou leproso, ou se fez leproso. Nessa palavra, ele não está dizendo quem se fez leproso. Se foi o Herodes, se for leproso, porque eu já era leproso. Ou seja, era a figura, de fato, da perversidade, da iniquidade. Mas está dizendo em relação ao povo, que agora vê realmente uma imagem que ele vai chamar de é um Deus. Quando o povo assim declara, está agora a palavra. O anjo do Senhor tocou nas vestes do rei. E ele se tornou leproso. Nas vestes. Não diz se tocou no Herodes. Então veja que o fato de se eu tocar nas suas vestes serei limpa, está declarada pela mulher no meio da multidão. Se quiser outra correspondência, é quando aquela mulher, que não dá para separar, mas é a mesma aquela do fluxo de sangue, ou essa é outra. Tu vai dizer toda mulher é uma mulher, segundo a natureza humana. Ou seja, aquilo que para ela lhe traz alegria, lhe traz dor, lhe traz temores, desesperança, e assim por diante, falta de fé, incredulidade, vale para todas as mulheres. Não posso apontar uma especificamente. Assim compreendemos quando Jesus declara do homem nada separe. Quando do homem nada separe, ou do filho do homem, ele está vinculando a figura, como diz o João, que o Mashiach, a plenitude dos tempos, ou seja, a consciência dessas declarações, está na figura, na imagem, agora expressa na sua palavra o seu testemunho da cruz. Qual é a imagem? Ele é o Verbo, e se fez carne, e habitou entre nós. Esse habitou entre nós, fica a figura de nós. Porque o João usa a palavra habitou entre nós. Mas a pergunta também fica, o João, quando assim escreve, qual é o alcance da consciência do João? Ou seja, a visão, como do Daniel, quando trata das questões do rei da Babilônia. E de todos os outros profetas que falaram, quando falaram para demonstrar o povo e demonstrar os reis. Fala de um só. E por um só falar, ele fala conscientemente. De um só recebido, ele está colocado segundo a ordem de Melquisedeque. Nessa declaração, alguém dirá, então o que fazes dentro dessa ordem? Depois que me foi dado a graciosidade da ressurreição, e me tirar desta multidão, esse campo caótico, da ressurreição, a qual tenho consciência do estado em que me encontrava. Me foi dado o privilégio, a graça, de alcançar a percepção de que não há fora de dois, não tem a compreensão adequada. Mas quando alcançar a consciência de um só, que é o teu referencial e poder de alto juízo, então nessa ocasião, eu faço um segundo a declarar a respeito do Espírito que dele o recebes. Mas não tem intermediário, a partir não tem necessidade. Ou seja, a mesma forma que Jesus Cristo orou, e com o Pai ele falava, foi dado a ele o referencial do dom de
dado a todo homem. Porque ao homem foi dado recebê-lo. Não especificou isso aqui no antes, quando diz todo o fundamento e princípio do universo. É o Espírito do Filho do Homem. O Cristo, a plenitude desse Espírito. Ficou claro, meus irmãos? Poderíamos considerar outras considerações? Por exemplo, naquela questão em que está aquele cego, mas era cego só da vista, de uma, duas, ou era cego total. Ou seja, o que dá a cegueira toda é a falta do Espírito. Quando as sombras e os moldes e os protocolos se tornam referência do seu caminhar. E como sendo aquilo que você tem que fazer com primazia. Assim considerando. Tem aquele homem cego. Ele estava junto à fonte de... Como é que se diz? Siloé. Eu acho que é disso. E aí, e tinham muitos esperando descer as águas e serem salvos. Aí Jesus Cristo chega lá e pergunta àquele homem, não queres ser curado? Quero, mas toda vez que eu quero descer as águas, alguém desceu antes de mim. Quando o anjo mexe, ele move as águas. A pergunta fica, como vou passar a palavra move as águas, daquela palavra que declara-se a partir do hebraico, que Jesus não, o Eterno, Deus Altíssimo, ele chocava as águas. Esse mover das águas é que estabelece a vida. Se eu digo mover das águas, tenho que falar a respeito de um lugar que as águas agora estão retidas e que se torna a razão da onde todos são batizados. Claro, consideraria que em João Batista estava ao ar livre e batizava num pequeno lago formado de água corrente. É como eu dissesse assim, se eu faço diferente, eu trago uma imagem, embora eu diga a palavra, que não corresponde de fato a esse grau de corrente livre e viva. Veja, então sempre gerará uma imagem a contradição do que eu faço. Ou seja, as sombras vai apenas reforçar as sombras ao nível das trevas, quando alguém vai ser desperto para a luz. E as sombras ficaram todas expressas e claras ao seu discernir. Então lá, lembram bem, e Jesus apenas disse para ele, vai. É como sai daqui. Se usa a palavra sair, me traz à memória a palavra do João, sair deles. Mas está falando de quê? Do mesmo homem, em situações determinadas, com a declaração e outras. Assim como eu falei da filha do chefe da sinagoga e daquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue. Como é que eu vou separar do homem e do homem separar da mulher do que estou falando? Aí eu não teria possibilidade de compreender de fato o que o Eterno me diz desde Noé. Eu vou tratar de saber modernamente, agora, recentemente, tenho que saber o endereço para ir lá. Mas Jesus Cristo quebra com todo o endereço e toda a proposição e lugar. Quando diz a samaritana, nem em Samaria, em Gerezim, nem em Jerusalém. Porque em todo que é nascido do Espírito, ele recebe a vida, que agora é uma ressurreição da condição da sombra, de uma fonte
a jorrar para a vida eterna. Então, nesse particular, não existe mais sombra. É apenas uma conversa do Filho do Homem com a mulher no poço de Jacó. E no poço de Jacó, Jesus Cristo pergunta para ela. Pergunta. Chama teu marido. E ela fica confusa. Ele diz, eu sei. Que 5 maridos já tiveste, nenhum deles é o verdadeiro. Vamos fazer uma ligação do Espírito, da profecia. Aí os saduceus perguntam. Uma mulher tinha 7 maridos. Casou com o primeiro, ele morreu, aí baseado no triunvirato, casou com o segundo e assim foi. Como ocorreu com aquela mulher com a qual Judá não queria casar. E casara com o filho mais novo dele. Então, naquele momento, ele pergunta, qual deles é o marido dela nos céus? Entrou nos céus? É um íntimo, que do eterno jorra a fonte toda da luz para o seu entendimento e discernimento dos espíritos e propósitos do coração. Então ele diz, não, no reino dos juízos, do pensar, do elevado pensar, do Espírito Eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não se dão em casamento. Pergunta a alguém, para você, está falando disso, como é que ocorreu com você esse casamento? Eu vou responder. Então, que perguntas para mim? Mas eu vou responder, porque eu sei que fiz essa questão, fiz essa abertura. Porque exatamente, podia dizer, 7 maridos já teve. Nenhum deles é verdadeiro. Agora sim. Pronto. Porque no campo celestial, ou no campo do pensar, do Espírito Eterno, que é a única possibilidade de alguém ultrapassar os limites do tempo e do universo todo e ter a consciência das declarações do primeiro homem. E ter a consciência que antes que o homem existisse nessa forma, o Espírito de todo o universo já estabelecera no homem o seu Espírito. Ele é eterno Espírito, e aqui foi dado uma aparência transitória, alguém que recebeu, foi dado a graça da participação desta glória. Ficou claro, meus irmãos? Que mais me perguntarão? Me perguntarão a respeito das ofertas de Moisés, para que ofereça um boi, ou ofereça isto, para que teus pecados sejam perdoados. Qual é o tempo decorrido entre essa declaração de Moisés, este ensino, em relação ao chamado de Ur, onde as crianças eram mortas por aquele povo todo? Claro, se na ideia de uma criança morrer por um povo todo, isso vai se cumprir em Jesus Cristo na cruz. Mas na cruz, quando diz morreu pelos nossos pecados, quer dizer, como diz a mulher, chorem por vossos filhos. Os filhos da mulher mataram-no. Ao matá-lo, me matavam. E hoje Moraes faz isto. Mas como Moraes tem a ver? O Espírito não tem lugar nem tempo. Ou ele é verdadeiro, ou do Espírito da iniquidade, vão surgir os filhos infernais. Então, no mesmo lugar aparente, dentro de um congresso de uma corte, terá a presença de um com o Espírito Eterno de Cristo, o Senhor. E outros muitos, todos nas suas sombras e nas suas fantasias, se declarando autoridade. Ficou claro? Ou falo de Noé? Ou vamos falar agora de outra pessoa que notabilizou, está notabilizada nas Escrituras Sagradas.
Você entrar na confrontação entre a imagem do rei iníquo, da influência de uma mulher que na perversidade, no adultério, move aquele rei, como ocorreu na época de Elias, em que aquele rei queria aquele pomar, aquele lugar que pertencia a um outro. E ela disse, você é o rei? Pronto, só pegue, pronto. É um bolos alimentar o MST pelo ladrão que elegeu toda a sua corte. Ficou claro? Ou diríamos mais alguma coisa? Não temos nada fora de um só poder. Viramos miséria. Aí estamos, de fato, entre os vermes da podridão, com vestes de togados, ou com vestes de um Pacheco, se agraciando na sua figura de Narciso. Que direi mais? Hoje pela manhã, ontem, aliás, ou foi hoje, não tem importância, me veio pensar a respeito da República. É claro que todos os fundamentos que falamos da direito, do Estado de Direito, eles partem exatamente do pensar da República Francesa, a partir da guilhotina, depois de cortar milhares a cabeça. Em João, foi morto só ele, a pedido do rei Herodes, para satisfazer a mulher adúltera, porque através dela ela pediu que a menina pedisse a cabeça do João. Nessa direção, estamos falando da mesma imagem. Essa imagem envolve ter uma contextualização. Ela rompe o tempo. Ela está aqui presente. Não justifica ninguém. É um só justificador. Ficou bem claro? Então me veio a figura, até coloquei no Facebook, a figura de um dos líderes que se notabilizaram na República que começa na França. E o indicado que me veio ali a partir do Google, foi para no YouTube, foi a de Jacques Rousseau. Se lerem ou verem, não, é dificultoso está, que abre lá, tem um monte de professores que se declararam como tais procurando explicar. O ideal que seria que tivesse só uma síntese de leitura, nada mais que isso. Uma síntese de leitura diz os pensamentos fundamentais e, paralelo àquelas, coloca fora da ideia de tratar daquilo que depois vamos chamar de política, como é que ele declara a vida comum dele dentro de família e dentro dos graus das suas amizades. Aí nós temos uma imagem clara dessa figura. Imagem. Através das suas palavras e através de fato das respostas, ou seja, do comportamento e do testemunho se foi fiel ou não manteve fidelidade. Então, nessa imagem, fica a ideia de que o povo dele vai sair essa imagem, como o Gandra vai dizer e outros vão dizer. Do povo emana a autoridade. Vai dizer também que o povo, ou aquele do povo, está sendo injustiçado. Vai dizer também que, então, haverá uma necessidade de uma forma que esse povo faça a escolha. Tudo bonitinho. Porque na forma acadêmica, tudo fica interessante, histórica, para rehistoriar. Mas, todo esse relato, Moraes e todos estão lá na corte, aprenderam. Então, o Bento Rousseau, de fato, é elevado. Qual é a dificuldade? É que o homem da corrupção, o espírito da iniquidade, vai pôr a fantasia que a Rousseau colocou no seu entendimento. Eles não. Eles vão declarar aquela imagem, mas não farão por aquela imagem. Será totalmente em inversão. Então, mas afinal, a autoridade emana do povo ou não emana do povo? A palavra declara de um só. É quem elege da autoridade é o homem, é o filho do homem.
Não sei se ficou claro. Então veja que isso demole todo o pensar da democracia pretensa, que ela é irreal, ela é fantasiosa, ela é apenas uma porta para a corrupção. Veja, no Brasil, essa democracia é dominada pelo crime organizado. Tem dinheiros a investir. Em contrapartida, em paralelo, aquele que chega à presidência, rouba a tal grau que ele deixa um monte de dinheiros em algum lugar, ele vai sempre manipular o pensamento, a mídia e as interpretações. Está aí desnudado a síntese do Apocalipse, quando João vai sintetizar tudo que falou esse velho. Desde Noé, antes de Noé, ele não cita Noé, antes de. Ele vai dizer que essa figura primeira, antes que existisse essa imagem, e daqui a pouco diz ele que ele olha para trás, como esse velho olhou, e por que olhou? Porque ele ouviu uma voz como de trovão, como de muitas águas, e ao olhar, ele vê de fato a figura do Filho do Homem. Aí ele vê, ao olhar o Filho do Homem, que os olhos dele eram brilhantes como da luz do sol na sua plenitude. E que aí está o ponto. Santo, poderoso, forte, e diz que tinha nas suas mãos as sete estrelas. A ideia é que ela tinha ali também, nas mãos, todas as luzes que possam ser possíveis, dentro do que se chama de sinagoga, igreja, algum lugar qualquer. Mas, a partir dali, há um grau de cuidados de admoestar o pensar do São Paulo. Porque o Paulo buscou converter os gregos. Os seus patrícios queriam matá-lo. E ele pede, então, em certo sentido, um grau de asilo por um tempo em Roma. Porque ele tinha também cidadania romana. Como alguém que aqui que pode ser italiano vai para a Itália para se resguardar. Outro lugar. Como ocorreu agora no Maduro, perseguindo aquele cidadão, ele está na Espanha. Ora, isso esclarecido, não dá para separar os fatos dos homens. Mas isso é agora, isso é político agora. Agora andou-se muito porque é nada. O que se vê agora é tão pior quanto já era. Nesse sentido, diz então João, ele admoesta as tais organizações que vão ensinar a respeito do Espírito de Cristo. E vai qualificá-las em 7 chamadas igrejas. E todos eles admoestam. A uma ele admite realmente a boa busca. Na boa busca, não pode ter imagens de modelos, de protocolos, de nada. Nem de regimentos internos, nem de condições fundamentais, como depois vêm os credos, as posições papais. Como fosse aquilo determinante para quem estaria no pecado chamado pecado, né? Pecado não é principal, capital. Pecado capital é pecado já na cabeça. Não sobra nada. O fizeram lá na República quando começa. Pois bem, nesse particular, compreendemos. O João, então, faz continuidade. A figura de Jesus Cristo, explicitamente Jesus Cristo, ele não está. Ele vai falar do Cordeiro de Deus. Ele vai falar daquele que cavalga num cavalo branco. Ele vai falar também de outros cavalos, como aquele que traz a fome, a morte, e assim por diante. Mas tem um, ele diz, esse veio para vencer. Aí está a questão. É aquele que traz a alegria da justiça e paz. A respeito do que eu procurei configurar, e não separar do homem, porque tudo que está lá registrado, nos evangelhos e desde Noé, desde Abraão e da passagem de Ur, é a minha vida, um filho do homem, como eles, a mesma natureza. Então, nesse particular, a ideia da salvação é uma extensiva
os humanos, para que não se acabem, destruam, não deixem semente na terra. As bombas que estão aí expostas têm vínculo com as declarações de Apocalipse. Quando vai dizer o João, na síntese que fiz a menção, ele vai declarar que a grande meretriz é a expressão da grande cidade. Como foi Babilônia, hoje Nova York, hoje Paris, hoje onde que se vai colocar? É a expressão de um povo totalmente solto, em que o afastamento da família se torna em evidência, e a inclinação natural do afastamento da verdade, que vai fazer os seus líderes dali, com todas as má pretensões e mau juízo, sem exceção. Então, a grande meretriz vai dizer, é a adúltera, é a grande cidade, a grande meretriz, que ela, como é que se diz? Ela, nesse místico, ela traz, lá tem a figura, embriagar, vamos dizer para simplificar, que não é a página melhor. Embriaga os reis da terra. Mas quando fala depois à frente, ele vai dizer, num determinado momento, haverá um tempo que vai começar agora a fechar. Vai ser revelado o filho da iniquidade. E aqui estamos falando. E também nesse momento vai se abrir, de fato, o fosso, aquilo que cobriu o fosso dos infernos. E os demônios sairão para fora. E verás essa confusão em todo lugar. Vai pôr em Brasília, vai pôr na corte de Brasília, vai pôr na cabeça do Pacheco, vai pôr lá na guerra da Ucrânia, na guerra do Irã, na guerra disso, na guerra daquilo. Em todo lugar, sem exceção. Sem privilégios de dizer, eu retenho e luto pela verdade e pela justiça. Todos mentirosos. É isso que o João diz. E para finalizar, bem no final ele vai dizer umas palavras. Por exemplo, ele dirá que no final dos tempos serão levantadas 2 testemunhas, 2 cadáveres que estão na praça. 2. Aí todos consideram, como esse velho considera, e outros consideram suas apreciações. Eu sei que um deles é a imagem de Moisés. E a outra, a imagem de Moisés e a imagem de, vamos dizer, Elias. O que significa isto? Significa dizer que a imagem do Espírito da Lei será novamente restaurada e ressurreta. E a imagem daquele agora com poder na mão, como de Elias, ele vai apontar todos os criminosos. Está ocorrendo isso, seu João? O que propiciou é o momento histórico. Com os meios de comunicação que querem impedir, todas as mazelas de todos, todos os seus adultérios de corrupção que eles façam, todos os seus crimes estarão claramente expostos. Creio que se o Elon Musk quiser, ele tira dos registros lá do filmezinho dele e expressa todos os crimes praticados no Brasil, desde um prazo determinado. Por que não o faz? O sistema propicia. Então, o sistema de morais, a inteligência com a sua milícia, é fichinha. Não queira brigar com esse cidadão, ou com essa imagem do Elon Musk, vai ser amassado. E completa dizendo, aí fala a grande cidade, que é a cidade de fato é Jerusalém. A cidade de Jerusalém, a palavra Jerusalém, está ligada à palavra a cidade de justiça e paz. A cidade de justiça e paz, ela liga a uma imagem fundamental, que é a imagem de Melquisedeque, rei e sacerdote. Ele era rei de Jerusalém, rei de justiça e paz.
A essa figura está ligada a figura da plenitude do Espírito de Cristo. Um só, quem pratica a lei, de um só legislador e único juiz. Reto, eternamente reto, justo, compassivo, misericordioso, mas também severo. Assim sempre, ele encerra colocando Jerusalém, como diz, essa cidade espiritual de quem fala. Imagina a multidão de seus velhos João e outros jovens com essa capacitação. E vão dizer, aí tem a imagem, que é só possível pela palavra. Não adianta imagens de grandiosidade, de Dubai, ou quer que seja, não representa. Então, aqueles que já estão nessa cidade, é espiritual, ela independe do tempo, ele já sabe, de fato, quão perversa, quão abominável é o Dubai, como todas as demais. E ele encerra dizendo como poder esconder a dimensão dessa glória de uma cidade que está erigida no mais alto monte, que tem vista para todos observarem e verem, e participarem da percepção da sua glória. Ficou claro? Aí diz mais. Essa cidade tem 122 mil, 144 mil côvados. É a sua muralha, que dá força. E 144. É 12 por 12 por mil. Essa imagem de um velho como o seu João participando desta muralha e como um bom soldado que foi arregimentado para a batalha, como de São Paulo, para que participe dessa guerra espiritual, do bom combate, está como, não na forma militar habitual, que estende os braços e afasta, é como caso, se eu faço meu braço, de que meu braço tem tantos côvados, eu vou dizer, um está afastado de um côvado a respeito do outro. Mas, ao mesmo tempo, está por dizer que esses 144 mil mencionados corresponde a esta postura de alguém tocando no ombro do outro, formando de fato um cerco em correspondência. Sem armas, apenas o poder do Espírito. Essa cidade, as praças e as ruas são como um cristal. O que diz isso? Não há onde esconder como faz o seu Moraes. Faz tudo pelo debaixo do pano e outros tantos. Depois procura esconder seus crimes. Não, é transparência plena. E completa dizendo a este livro, ou seja, essa declaração deste livro, que está expresso em todo o universo, toda a criação de céus e terra. Nada acrescentarás e nada tirarás para que tenhas valor. O valor do eterno já te foi dado. Te é suficiente e te deu o necessário. Pensas, sois rico? Saibas que toda a riqueza é de origem iníqua. Sois filhos da iniquidade. Ficou claro, meus irmãos? De quem mais falaremos? Vamos falar da urna lá do tabernáculo, onde, do santo lugar, santíssimo, onde estava dentro daquele baú a lei, estava o pão da propiciação, aliás, o maná, o maná. Qual é o terceiro ingrediente? Ai, memória. Me ajudem, vocês sabem, estou dizendo.
E para não ficar muito, para esclarecer melhor essa imagem desse baú, que está no Santíssimo, mais profundo, fora do baú, dois querubins procuram saber o que se passa no íntimo desse lugar. Esse lugar é o som. Esse lugar és tu. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ficamos por aqui. Eu deixo aberto para meus irmãos, que nos meus 89 anos, é claro que não pretendo viver mais, não sei se 10, não é questão. É como disse meu filho, quando o que eu estou declarando não for mais necessário ser dito nesse final de tempos, ele me recolhe. Eu me põe à disposição de quem, o irmão que quiser. De forma tal que no mesmo espírito que move a outros campos que têm sido conduzido a compreender. Um deles está ligado à educação e um deles também à forma do ensino, que eu chamaria para levar alguém a ter uma habilitação profissional. Então, eu não estou dando a palavra habilitação profissional, a palavra educação. A palavra educação está bem qualificada. Educar é qualificar na justiça. Mas não é uma justiça teórica, como de Moraes. Ou tipo judiciário, um corporativo corrompido. Está se falando de justiça, ele diz, essa justiça é a justiça que é imprimida, impressa no íntimo do espírito do homem, do espírito do justo. Pronto. Aí o Paulo completa dizendo assim, a nossa justiça é Cristo em nós. Esse em nós agora eu acolho aquele que tem a mesma consciência de quem este velho vos fala. Não estou acolhendo nós como todos fossem inclusos, não. Se Moraes diz nós, certamente fala da corte, mas nós somos totalmente alheios. Não temos nada a ver com eles. E a palavra que eles disseram, eu sei que eu estou fora. É isso, meus irmãos. Mas me põe à disposição. Qualquer coisa, passa pelo Facebook ou por outro meio, me comunique e me põe à disposição. O que se cobraria para fazer ou falar alguma coisa? A rigor, nada. Só me paguem as despesas e não me deixem passar fome, nem perder um café, alguma coisa que me é comum. Diariamente eu comer e tomar. Saiu daí, o que é mais importante é que os meus irmãos acolham e cada um lê per si aquilo que seja útil, importante, um valor, um signo a fixar. E que para que se cumpra, o filho do homem fica sempre em casa, o servo não. O escravo nunca. Ficamos por aqui. Toda glória, todo louvor e honra um só pertence. Não começamos já pelo pior. Queremos nos exaltar, colocando uma veste de Herodes, em que o anjo toca nas vestes dele e o faz um leproso. Não só ele, como todo o corporativo e o povo que ele seguiu, ele declarou Deus.